começar aplicando um corretivo. O corretivo que eu vou usar é o Canelle da Maquiê. É um corretivo bem sequinho, eu já falei pra vocês, né? E vou repetir em todas as aulas que eu sempre utilizo corretivo bem sequinho na pálpebra. Porque a pálpebra é uma região onde tem muito atrito, né? Fica abrindo e fechando os olhos a todo momento. Então, se eu colocar um corretivo aqui muito cremoso, ou aquele corretivo mais hidratante, vai marcar tudo, vai craquelar. Então, eu sempre indico usar o corretivo da Maquiê, ou Canelle ou Snow. São duas cores que eu utilizo bastante nos meus atendimentos. A pálpebra da pele madura, a gente tem que trabalhar sempre puxando, né? Para entrar o produto, o corretivo, em todos os vincos, ó. Então, tem que sempre puxar bem e vir aplicando. Aqui onde ela tem um roxinho aqui, ó, porque ela usa óculos, já venho com o corretivo e aplico aqui bem nesse cantinho. O pincel que eu tô usando é o A22 da Macrylan, é um língua de gato. Ó, venho aplicando. Esse corretivo ele já corrigiu aqui esse vermelhinho da pálpebra. Eu não posso usar esse corretivo da Maquiê abaixo dos olhos, porque ele é um produto muito seco, é um produto de altíssima cobertura. Nessa região ele vai marcar, ele vai craquelar e ele vai vincar ainda mais. E tudo que a gente mais quer na pele madura é não evidenciar linhas e rugas, a gente quer o máximo de naturalidade. E é isso que as clientes esperam. Muitas clientes, elas vão na maquiadora, a maquiadora maquia a pele madura como se fosse uma pele jovem. Elas muitas vezes chegam em casa, acabam retirando a maquiagem e indo pro evento, pra festa, de cara limpa, né? Por conta disso, a pessoa acaba usando produtos de alta cobertura e marcando, evidenciando ainda muito mais, e elas não conseguem se achar bonitas. Então é muito importante que a gente aprenda a trabalhar uma cobertura quase translúcida, mas que tenha muita resistência. Por isso eu falei para vocês a importância da preparação de pele e a importância de usar os produtos que sejam compatíveis. Não adianta nada você caprichar na preparação de pele e não usar produtos compatíveis. Também, com o passar das horas, abre toda a pele. Então a gente tem que prestar muita atenção e conhecer os nossos produtos. Agora eu venho com uma esponja, venho dando batidinhas, tirando excesso do produto. Deixando a pálpebra bem lisinha. E agora nós vamos começar a fazer o esfumado. Estou trazendo para vocês os esfumados mais usáveis assim nos atendimentos, os esfumados mais clássicos, né? Esfumado sem marcação, esfumado clássico. Para começar o esfumado dos olhos, eu vou usar esse blush da Pois, na cor Sweet Peach, é um rosé. E o pincel da Esfumato, esse aqui é o S14. Ó, sempre pego bem com a pontinha. A pele madura, né, a pálpebra madura, eu sempre vou fazer a marcação ela com os olhos abertos, porque eu preciso ver como vai ficar essa sombra. Vou fazer a marcação ela com os olhos abertos e eu preciso pegar bem em cima aqui, ó, bem em cima do côncavo, porque se eu não marcar aqui em cima do côncavo, se eu marcar embaixo, a hora que ela abre os olhos, some a sombra. Então eu preciso fazer essa marcaçãozinha aqui, ó, para eu ter uma direção do meu esfumado. Ó, fiz a marcaçãozinha ali, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui na lateral não tem problema sair um pouco fora, não se preocupe com isso, porque depois a gente vai vir e vai dar uma limpadinha. Eu até prefiro fazer esse recorte que dá uma levantadinha no olhar. Agora eu venho sempre pegando sombra aos poucos, puxo bem a pálpebra e venho depositando a sombra. Depois que eu deposito a sombra, eu começo a esfumar as bordas externas e bordas internas. Sempre assim, eu deposito a sombra, depois eu venho
e esfumo. Aqui já tá esfumadinha, ali do outro lado ainda está sem esfumar, então ela fica um pouco mais, fica marcadinha. As bordas externas sempre jogando para fora. E a borda interna para baixo. Agora eu vou entrar com uma sombra mais escura, que é a Drama Queen, da paleta da Prilessa. Venho pegando com a pontinha do pincel e venho depositando aqui, ó, no cantinho externo. Agora eu pego bem longe assim do pincel para que eu tenha mais leveza. Apliquei e já venho esfumando as bordas. Subo um pouquinho pro côncavo. Sempre pegando sombra na paleta, até você perceber que já a sombra já está bem pigmentada. Aí não precisa aplicar mais. E se você perceber que a tua sombra não está mais pigmentando e você quer mais pigmentação, aí você tem que molhar essa região, molhar a pálpebra com uma bruma, que aí você vai conseguir ter aderência novamente. Então tem que sempre vir molhando. Mas aqui no olho dela eu não quero uma sombra muito intensa, até porque ela não gosta de uma maquiagem muito escura, muito marcada. Ó, venho aplicando aqui no cantinho e depois eu venho soltando as bordinhas, ó. Subo até o côncavo e vou levando ali pra frente. Agora esse meu marrom ele já encontra aquele rosé que nós colocamos, que nós fizemos a marcação. Agora do outro lado a mesma coisa, o pincel que eu estou usando é o 136 da Dye Makeup. Puxo a pálpebra, deposito. Depositei e começo a soltar as bordas. Só com batidinhas assim, ó. Pigmentei bem, depositei. Agora eu venho soltando a borda. A gente tem que sempre observar se essa cor escura vai aparecer um pouquinho dela aqui no côncavo, vai aparecer essa transição da escura para clara. Se você olhar e perceber que tá já dando essa transição, tá perfeito. O que não pode é essa cor escura ultrapassar demais o côncavo e criar uma marca aqui, que aí fica muito feio. Vou voltar com esse blush da Poá, o pincel 036 da Ico, e vou vir melhorando essas bordas aqui, ó. Venho nas bordas, a mão bem leve, seguro bem longe aqui do cabo do pincel, venho jogando para fora. Bem com a ponta do pincel. Essa pontinha do pincel é que dá leveza para o esfumado. Agora no centro da pálpebra eu vou aplicar essa sombra Beverly Hills. Essa sombra rosa ela vai encontrar com esse marrom mais escuro que nós aplicamos. Puxo bem a pálpebra. Com batidinhas eu venho depositando. Vou aplicar aqui no centro. Agora a gente já percebe que falta uma sombra mais clara no cantinho interno. Como ela tem essa parte do olho mais fundinha,
Então eu sempre vou usar uma sombra mais clara para trazer essa região mais para frente. Aqui onde ela tem mais saltadinho, mais saliente, eu coloquei sombras escuras para aprofundar. Então sempre a gente vai fazer esse jogo de luz e sombra. Onde tem profundidade, coloca a iluminação, e onde tem saliência, coloca uma sombra escura para dar a profundidade. Vou vir com uma sombra bem clarinha, essa aqui é a Latte da paleta da Michele Palma, e um pincel de aplicação de sombra, qualquer pincel chatinho assim, ó. Venho aqui, puxo e deposito só com batidinhas, ó. Vou trazendo ela para cima da rosa. Depois eu vou aplicar um brilho para vocês verem qual o tipo de brilho que eu gosto de usar. Porque assim, se você usa uma sombra cintilante na pálpebra madura, que já tem, né, marquinhas, vincos, você acaba evidenciando. Então o ideal é que faça uma base toda opaca, depois vem só com reflexo, alguns brilhinhos por cima, se a cliente pedir que quer uma sombra com brilho. Vou aplicar aqui do outro lado. Eu deposito e depois eu arrasto para cima da outra. Venho depositando. Depois eu vou levando para cima de encontro com a rosa. Venho sempre aplicando, compactando a sombra, sem arrastar demais. Eu só arrasto a sombra quando ela vai encontrar a outra cor, ó, para tirar a marcação. Agora eu vou colocar um pouquinho de brilho bem no centro da pálpebra. Vou usar a cola da NYX, que é uma cola cremosa, e o Reflex da MAC, que é na cor Red. Ele é bem bonito. O Reflex ele tem pontinhos de brilho. Ele não é um pigmento e não é um glitter. Com um pincel pequenininho de esfumar assim, eu venho e pego a cola dando batidinhas, ó, para vir pouquinha quantidade. Vou aplicar aqui, ó, bem no centro, com batidinhas, não subo o côncavo. Pego um pouquinho mais, aplico aqui do outro lado. Agora, eu vou pegar um pincel de esfumar também. Pode ser qualquer pincel que vocês tenham. E vou pegar um pouquinho do brilho, mas é muito pouquinho. Tem que sempre vir bem aos pouquinhos. Se você coloca pouquinho, você vai ajustando. Se você coloca demais, já era. Se ficar com excesso, você não consegue tirar. Então, sempre bem aos poucos. Ó, apliquei só no centro da pálpebra, para criar um efeito. Tem clientes que amam brilho, tem clientes que não gostam de brilho, então tudo isso tem que ser conversado, tem que perguntar para a cliente se ela gosta, se ela quer. Geralmente elas chegam e já pedem. Faltam alguns acabamentos, mas a gente vai fazer depois da aplicação da base.